Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Desculpa aí os 2 minutos. Estava aqui intertido lendo algumas coisas aqui e passa muito rápido a hora, né, gente? Pelo menos aqui pela manhã é muito rápido, muito rápido. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, estamos envolvidos em uma grande obra, aleluia. Adoro essa palavra. Estamos envolvidos em uma grande obra, que é a obra de estudar, conhecer e perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em especial eu poder aqui compartilhar o que temos recebido do Senhor, né? Como o apóstolo Paulo falava, né? O que recebi do Senhor é o que também lhes entreguei. Então, o que temos recebido do Senhor por parte aí do pastor Aloísio, temos compartilhado com vocês e Deus tem sido assim muito bom conosco. Bom dia, gente. Animados? Animados para a gente trilhar aqui mais um caminho excelente, agora propriamente dito, adentrando um pouco mais a história e ao contexto do livro de Gálatas. Agora, hoje nós vamos ver o tema do livro e hoje também nós vamos ver o contexto em que o livro foi escrito. Enfim, nós estamos aí trazendo detalhes importantes que vão substanciar o nosso estudo do livro de Gálatas. Eu queria encorajar você, antes mesmo de entrarmos aqui no estudo, que você pudesse pegar esse aviãozinho aí embaixo. Sempre quando tem um pastor nosso fazendo a live, eu pego esse aviãozinho e eu mando para todos os meus contatos. Isso é muito importante porque isso multiplica, né, a oportunidade aí das pessoas poderem ver e serem ministradas e serem abençoadas, tá bom? Gente, Gálatas, né? Gálatas, nós vamos iniciar agora um estudo no primeiro momento dos versos 1 ao verso 10, do verso 1 ao verso 10, mas, como eu disse, vamos trazer aqui alguns elementos importantes para a nossa compreensão do livro. Primeiro, a carta dos Gálatas foi uma das primeiras cartas a serem escritas. Você sabia disso? Né? Por volta do ano 48 a 49 depois de Cristo. Outro detalhe importante é que a carta não foi destinada a uma única igreja. Né? Por isso que no verso 2 diz que as igrejas da Galácia. Então, quando você lê a carta aos Gálatas, a gente não pode pensar que Paulo está escrevendo a uma igreja, mas ele está escrevendo as igrejas da Galácia. Na verdade, a Galácia não era uma cidade, né, mas uma região do Império Romano. Né? Ela se localizava no centro do que hoje é a Turquia. Olha que as informações importantes. Então, possivelmente, essa carta foi endereçada às igrejas de Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Possivelmente, há alguém que vai afirmar mesmo, né, que certamente essa carta foi endereçada. Eu prefiro colocar a palavra, possivelmente essa carta foi endereçada às igrejas de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, essas igrejas, ou essas cidades, foram as primeiras cidades que Paulo evangelizou por causa da sua viagem missionária, escrita em Atos 13 e 14. Então, a carta aos Gálatas era direcionada a essa rota missionária de Paulo, descrita em Atos 13 e 14. Se você quiser um pouco mais de detalhe, faça a leitura, Atos 13 e 14.
Por isso a indignação de Paulo, porque ele sai na sua primeira viagem missionária totalmente focado e determinado em levar esse evangelho da graça, essa missão que ele tinha recebido de levar o evangelho aos gentios, né? E depois ele vê esse pessoal sendo contaminado pelo argumento judaizante de alguns daqueles líderes judeus, tentando perverter a simplicidade do evangelho da graça que ele tinha com tanto zelo ensinado nessa sua primeira viagem missionária. Tá bom? Até aí tudo bem? Muito bom, né? Introdução interessante. Outra coisa, agora, e o tema do livro? No que consiste, né, a temática do livro? Primeiro, que as igrejas da Galácia estavam abandonando a graça de Cristo e voltando à observância da lei de Moisés. Então, Paulo teve, nessa carta de Gálatas, o encargo, né? Paulo teve a missão de ao escrever essa carta, de trazer correção para essa teologia errada que estava sendo ensinado na igreja, distorcendo o evangelho e arruinando a edificação do corpo de Cristo como igreja, que deve se edificar com base na graça do evangelho de Jesus Cristo. Então, por causa disso, Paulo vai fazer 5 afirmações sérias a respeito da condição espiritual dos Gálatas. Nossa, isso que é forte, tá? Nós estamos fazendo aqui uma visão do tema do livro para você entender. Na temática do livro, Paulo vai fazer 5 afirmações pesadas sobre a condição espiritual dos Gálatas. E a primeira coisa que ele vai dizer, que eu considero talvez uma das mais fortes que Paulo vai dizer, vai estar em Gálatas 5, verso 4. Tá? Não estou pulando de 1 a 10, não, é para você entender. Estou falando do tema do livro. Paulo vai dizer que vocês de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei da graça decaíste. Gente, isso aqui é muito forte. Né? Na redenção, Deus fez com que Cristo fosse a nossa fonte de vida. Então, quando nós nos afastamos da redenção, quando nós nos afastamos da cruz, nós estamos nos desligando de Cristo. Assim como a corrente elétrica ela é interrompida quando um fio é tirado da tomada ou cortado. Né? É como se toda a obra de Cristo se tornasse ineficaz para nós. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês se desligastes de Cristo. Exato, Paulo está dizendo, vocês igrejas da Galácia, vocês se desligaram de Cristo, vocês se desligaram daquilo que salvou vocês. Agora, olha que coisa forte. Todo aquele que vive pela lei fica privado de todas as bênçãos da graça de Cristo. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa para ser aceito, você se desconecta daquilo que Jesus fez na cruz. Você se desconecta da graça da redenção. Então, Paulo, a primeira afirmação que ele diz é essa: vocês se desligaram de Cristo. Primeiro não, é uma afirmação que ele faz com relação às igrejas da Galácia. Uma segunda afirmação que Paulo faz é que eles decaíram na graça, né? Que é uma outra expressão que Paulo usa, que na minha opinião também é fortíssima. Vocês decaíram da graça, né? Paulo está querendo dizer, né, que isso mostra que Cristo é a própria graça de Deus que se fez gente por nós. Toda vez que tentamos viver a vida cristã pela lei, nós decaímos da graça. É interessante essa expressão decair, né? Porque quando Paulo se refere à lei e graça, e ele fala que quando tentamos viver a lei, nós decaímos da graça, Paulo está querendo mostrar também que a graça é superior à lei. Decair para a lei, né? Decair da graça. Paulo está dizendo, olha, a lei está num nível muito, muito raso.
né? A graça, a compreensão da graça, a compreensão do evangelho da graça é algo muito mais elevado, é algo muito mais inteligente, é algo muito mais, é, muito mais relacionado à maturidade, né? Então, decair da graça é descer da posição que Deus nos colocou em Cristo. Decair da graça é descer da nossa condição de crucificados com Cristo na cruz, né? É você sair de lá e voltar de novo para a terra ou para o natural e tentar conseguir pelo seu esforço aquilo que Jesus já tinha conquistado ou conquistou na cruz por nós. Então, todo aquele que decai da graça acaba caindo no pecado. Acaba caindo no pecado, né? A lei é a razão do pecado, a lei revela o pecado, né? Então, todo aquele que decai da graça acaba caindo no pecado, pois é a graça de Deus que nos livra da queda, né? O pecado não tem domínio sobre vós, o pecado não tem domínio sobre nós que estamos debaixo da graça. Romanos 6,14 vai dizer isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, toda vez que decaímos da graça, descemos da cruz, né, abandonamos a posição da redenção, a gente volta aqui para a condição natural, que é o esforço próprio, e o pecado vai ser produzido, vai ser gerado ali, e o esforço humano, enfim, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tentei. Eu acredito também que muitas pessoas tentaram, mas hoje tem a conclusão que não chegaremos a lugar nenhum se tentarmos pelo esforço próprio. Então, Paulo faz essa declaração às igrejas da Galácia. Ele diz: vocês decaíram da graça, meu Deus do céu. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer: vocês estão tentando se justificar pela lei, né? Paulo diz que os Gálatas estão tentando por esforço próprio, tentar a autojustificação. Nenhum homem é capaz de guardar a lei. Por isso, nenhum homem será salvo pelas boas obras. Nenhum homem será salvo pelas boas obras, né? Hoje, a nossa justiça é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Quando ele na cruz, né, pagou pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Ele foi para a cruz, ele morreu em nosso lugar. Ele cumpriu o padrão de justiça, era o único que era perfeito para tal. Então, Cristo é a nossa justiça. Toda vez que confiamos em nossa justiça própria, nós decaímos da graça. E vamos entrar na luta, no desafio da justiça própria, que é tentar o tempo todo se justificar diante de Deus por méritos próprios. Nossa, isso fica tão pesado, isso fica tão difícil. Tentar o tempo todo se justificar diante de Deus pela justiça própria. A grande verdade é que a gente não consegue, não tem futuro isso. Se tivesse, Jesus não precisava ter vindo, né? Então Paulo vai dizer: vocês tentaram se justificar pela lei. Sai disso, né? E uma outra coisa que Paulo vai falar que vocês estão praticando ou praticavam a circuncisão. Isto é, os judaizantes também estavam constrangendo os gálatas, aqueles mestres da lei, convertidos, mas mestres da lei, e o tempo todo valorizando a lei. Eles estavam constrangendo os gálatas a praticarem a circuncisão, né? Que era tirar ali um pedaço de pele, né, do pênis do homem, que era um ato de aliança que Deus fez com o povo de Israel. Só que nós precisamos entender que a circuncisão, né, era apenas uma prefiguração da cruz de Cristo, que elimina a carne, né? Então, a circuncisão é apenas uma prefiguração da cruz de Cristo, que elimina a carne, né? Aquele que tem a realidade não precisa da sombra, né? Aquele que tem Cristo não precisa daquilo que era um elemento que sugeria ou que prefigurava
o que viria depois. Então, só que eles estavam tentando fazer isso com a igreja, e pesado, né? Pesado, né? Gálatas 6:12, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, tá vendo? Olha que coisa forte. Verso 15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Então Paulo bate nisso, porque eles estavam tentando de novo se aperfeiçoar pelas obras da lei. E em quinto lugar, Paulo vai dizer, vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne. Gente, vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne. O resultado de tudo isso, de tentar se aperfeiçoar na carne, é a frustração. É aquele sentimento que eu falei alguns dias atrás, de tentar fazer ser perfeito e nunca conseguir. Aí se torna aquela vida, né, difícil e pesada daqueles que vivem no Evangelho. Não é que a gente não pode chamar de Evangelho, pelo menos Paulo não vai chamar de Evangelho, né? Aqueles que vivem pela lei, aquela vida cristã pesada, tudo é muito pesado, tudo é muito complicado, porque eles tentam carregar o peso, ou o esforço é sempre humano, tentando fazer e estar na condição que Deus já nos deu por meio de Cristo Jesus, né? Mas as obras apenas produziam ainda neles mais obras da carne. Quanto mais você tenta pelas obras se colocar, se aperfeiçoar, mais carne aparece, né? Mais esforço humano aparece. Então toda a carta, gente, dos Gálatas foi escrita para tentar reconduzir os irmãos à graça de Deus. Só para você entender a temática do livro. Toda a carta foi para tentar reconduzir os irmãos da Galácia à graça de Deus. Então, ainda hoje, eu gosto e decidi estudar com vocês o livro de Gálatas, porque ainda hoje esta realidade é algo muito presente, né? De uma igreja que tem misturado graça com lei, tem misturado favor com esforço, e o resultado disso tem sido mais lei. Você tem que fazer assim para dar certo, você tem que fazer assim para dar certo. Você tem que tentar ser assim. Se você orar mais, vai dar certo. Se você jejuar mais, vai dar certo. Enfim, e aí vai, mais lei. Nada de evangelho, mais lei. Então, essa carta aos Gálatas, ela é atualíssima e ela traz para nós algo muito poderoso. Infelizmente, muitos de nós temos começado na graça, isto é, quando recebemos a Jesus, recebemos a palavra de graça, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você confessar o nome de Jesus, você será salvo, né? Levante suas mãos, confesse Jesus, e se você fazê-lo, ele vai te confessar diante de Deus. Começamos na graça, começamos sem condição, sem lei, sem dizer, você vai ter que abandonar isso, abandonar aquilo. Não, sem nada disso, basta crer. Mas depois começamos na tentativa de nos aperfeiçoar na carne, né? Gálatas 3:3, Paulo vai dizer algo muito forte, vai dizer, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu Deus, será que vocês são insensatos, gente? É uma maneira bonita de chamar o outro de burro. Vocês estão aí, gente? Está todo mundo caladinho aí, ninguém falou nada, só entraram, só ouviram. Né? Insensatos é uma maneira bonitinha de falar que, olha, você não pensa, você não está prestando atenção. Qual que é o nível de consciência? De consciência, como Paulo aqui pegou pesado quando ele chama a igreja e os irmãos da Galácia de insensatos, né? Ok? Até aí tudo bem? Então essa é a temática do livro, né? É a temática do livro.
E eu espero que você tenha percebido e compreendido essa visão panorâmica, né? O pano de fundo daquilo que nós vamos estudar e perceber aqui, né, no livro dos Gálatas. Agora, vamos para o contexto, né? Em qual contexto esse livro foi escrito? Em qual contexto em que Paulo escreveu essa epístola? Melhor, né? Lá eu falei do tema, agora eu vou falar da visão do pano de fundo, que é o contexto, né? Primeiro, vamos entender então o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta. Primeiro, as igrejas que Paulo havia estabelecido na Galácia estavam sendo perturbadas por falsos mestres. Então, esses homens estavam desencadeando um ataque contra a autoridade de Paulo e o seu evangelho. Na verdade, havia uma intenção desses falsos mestres, a gente os chama, e Paulo também vai os chamar de falsos mestres, não porque eles eram desviados ou coisa semelhante, é porque eles estavam trazendo um outro evangelho, né? E Paulo vai dizer, ainda que um anjo lhe traga outro evangelho, considere-os anátemas, considere condenados, amaldiçoados. Então, esses homens tinham uma resistência a Paulo, a autoridade apostólica de Paulo e também ao evangelho de Paulo. Chegavam a ponto de sugerir e de dizer que Paulo estava pregando esse evangelho, entre duas aspas, fácil, para ganhar espaço, para ter autoridade, enfim, para se posicionar, para ter ali uma posição e ter sucesso no ministério em nome de uma possível visão que ele tivera ali quando caiu do cavalo. É interessante quando eles colocam isso, porque isso me lembra hoje, né? Me lembra hoje quando algumas pessoas chegam para a gente e falam, apóstolo, eu estou tão preocupado com o senhor. Eu ouço isso, estou tão preocupado com o senhor porque parece que agora o senhor mudou de posição e abriu a porta. Agora a porta é larga, as pessoas podem entrar e fazer o que quiser, né? E isso tudo em nome de ter uma igreja cheia, de ter uma igreja com muitas pessoas. Eu fico ouvindo assim, eu penso comigo, Paulo passou pela mesma situação. Paulo passou pela mesma situação de ser questionado, porque estava levando o evangelho que traz leveza, que traz salvação. E é assim mesmo, né? Esse era o contexto, né? Eles contestavam, né, o evangelho da justificação pela graça mediante a fé. É o que as pessoas dizem hoje. Mas é só isso? É só crer e pronto? Não tem que fazer mais nada? Não, para ser salvo é só crer. Não tem que fazer mais nada. Nada. Mas não, nada. Não tem que fazer mais nada. É só crer. E é isso que eles questionavam Paulo. Né? É só crer. Né? Não, para ser salvo precisa se guardar pelo menos a circuncisão da lei de Moisés. Esse era o contexto. Então, além de questionar a justificação pela graça, eles ainda questionavam a autoridade apostólica de Paulo, dizendo, quem é esse tal Paulo, afinal de contas? Por isso que Paulo ele vai, logo no capítulo 1 dos Gálatas, se você quiser dar uma olhadinha, eu acredito que você já está lendo o livro de Gálatas para compreender melhor o que nós estamos conversando aqui. Logo no início do livro de Gálatas, a partir do verso 11, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Paulo vai defender o seu chamado, porque o que estava sendo questionado por aquelas igrejas da Galácia, a partir da instrução dos falsos mestres, era que Paulo pregava um evangelho fácil, que eles chamavam então do evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça, que apenas fé e somente fé, né? Fruta aí, depois lá na frente, na reforma protestante, isso vai ser valorizado, somente fé, solamente a fé, somente a fé, somente a graça, somente a palavra, né? Então, eles vão questionar Paulo com relação a esse evangelho chamado o evangelho da graça, e que era tido por eles como um evangelho fácil, né? Que era só crer, não tinha que fazer nada da lei.
E vai questionar também a autoridade apostólica de Paulo. Então, por isso, Paulo vai, logo no começo, já se levantar para bater, para defender, melhor dizendo, a sua posição de apóstolo. Então, por que eles acusavam Paulo? Por que os falsos mestres acusavam Paulo? Eles o acusavam de ter sido uma pessoa terrível antes da conversão, e a sua posição de perseguidor da igreja, portanto, ele estava desqualificado para ser um apóstolo. Então, é isso que eles questionavam sobre a autoridade apostólica. E eles diziam também que Paulo não era um dos 12 apóstolos de Jesus. Então, eles afirmavam que ele não passava de um impostor que se havia autonomeado apóstolo, né? Apesar que nos nossos dias tem muita gente se autonomeando apóstolo, né, gente? Eu carrego com honra esse título, mas não fui autonomeado, né? Isso foi algo conduzido pela igreja, conduzido pela equipe pastoral, mas tem gente aí que acorda de manhã e diz: eu sou apóstolo. E por que eu falo que eu carrego com honra? Porque eu tenho as marcas apostólicas, né? Qual que é uma das marcas apostólicas? Que é se você sair em missão, né? Abrir outras missões, abrir outras igrejas, e essas igrejas se sustentarem. E hoje você sustentar essa igreja com aquela missão que você recebeu do Senhor. Então eu carrego com honra isso, mas não com orgulho. Carrego com honra, mas sem orgulho. Às vezes até gosto de ser chamado pastor, ou mesmo Natanael, que é meu nome, né? Mas eles estavam questionando Paulo, porque eles achavam que Paulo tinha se autonomeado, mas na verdade Jesus chamou os seus 12 primeiros apóstolos, né? E eles deu uma missão, mas também o Espírito Santo também chama apóstolos, né? Não para serem totalmente uma sucessão apostólica, não necessariamente sucessão no sentido de estar na condição dos 12 primeiros, mas para defender aquilo que é a visão apostólica, o evangelho da graça e aquilo que foi colocado como ali, né, a base do evangelho. Então isso é muito importante. Então, eles questionavam isso aí. Não, apóstolos são os 12 primeiros, Paulo não, né? Então eles também questionavam com relação a Paulo. Os legalistas diziam que Paulo não tinha uma carta de recomendação, ou seja, credenciais enviadas pelos apóstolos de Jerusalém. Mas ele, portanto, não tinha autorização para exercer o apostolado. Então, eles questionavam isso também. Você não tem autorização, porque você não foi... você não dobrou o joelho aqui, Pedro e os demais apóstolos não pôs a mão na sua cabeça e não disse: você vai ser um apóstolo. Só que ele foi chamado por Cristo, ele foi chamado por Jesus lá, né, no seu encontro com Cristo. Paulo também era acusado de rejeitar a lei e os rituais mosaicos. Olha que coisa forte, né? E ainda dizia que o evangelho de Paulo era diferente daquele pregado pelos 12. No primeiro momento, talvez sim. No primeiro momento, talvez o evangelho tinha um tom de diferente, porque os demais apóstolos, eles ainda não tiveram a revelação plena da graça. Quem trouxe a revelação plena do evangelho da graça foi Paulo, por meio de Jesus Cristo, né? Então, havia uma diferença naquele primeiro momento, tanto que Paulo, em vários momentos, teve que lidar com Pedro, questionar Pedro de alguma postura que ele tinha, e Pedro tinha a posição de líder da igreja. E por quê? Porque ora Pedro estava na graça, ora Pedro estava na lei, né? Então Paulo de vez em quando tinha que contestar, brigar, enfim, e é isso que eles também questionavam. Então Paulo, ele percebe os perigos desse ataque. Paulo percebe o perigo do evangelho da graça sendo questionado, da sua posição apostólica, da sua autoridade apostólica sendo questionada. Então ele entra mesmo batendo, ele entra firme, né? Ele entra no ringue determinado a vencer em nome de Jesus. Então ele faz isso com muita autoridade e em defesa da sua posição apostólica e também do evangelho da graça. Gente,
É impossível a gente continuar hoje, já fomos para 30 minutos e nós conseguimos então abrir aqui a porta, né? Primeiro eu falei, dei uma introdução, falando de coisas relacionadas ao livro. Hoje nós pegamos a porta do livro e abrimos essa porta. Falamos do contexto histórico, falamos do tema do livro e falamos da visão, do pano de fundo do livro, em qual contexto o livro foi escrito. Eu espero que a gente esteja avançando nesta importante missão de entender o livro de Gálatas. Deus abençoe você e eu te espero na próxima, hoje é quarta-feira, te espero na sexta-feira para a gente avançar agora, entrando especificamente no estudo dos versos 1 ao verso 10. Prepara o seu coração, porque tem mais de Deus para ser revelado à sua vida. Gratidão a Deus por você que está aí comigo ao vivo. Gratidão, eu sei que não é tão simples assim para todo mundo. 6 horas da manhã está de pé e 6h30 já está aqui na live. Mas eu louvo a Deus por você, principalmente para você, os nossos pastores que eu vejo aí conectados. É muito importante ter vocês aí, porque vocês são os replicadores daquilo que temos ensinado aqui. Apesar de termos o vídeo gravado, fica aí gravado e disponível para as pessoas, mas vocês têm a missão também de ministrar, de levar isso à igreja e trazer libertação ao povo em nome de Jesus. Abraços todos os nossos membros. Eu vejo aí, tem para a Josi com a gente, a irmã Márcia, sempre tem algumas pessoas aí conectadas, né? A irmã Elizabeth, o Bruno, abraço, meu irmão. O João Vitor, o pastor Zé Marcos, glória. Tem sempre alguém aí conectado com a gente, isso é sempre muito, muito, muito bom. Parabéns, Deus abençoe a todos. Até sexta-feira, querido Deus. Lembrando que amanhã, quinta-feira, para aqueles que estão aqui no balneário, nós temos o nosso culto da vitória. Mais uma palavra, não desista, tente outra vez, está sendo muito bom e fortalecedor. Se você não puder estar conosco, nos acompanhe na nossa transmissão CBBTG no YouTube e no Instagram, @CBBTG Contagem. Valeu, fica na paz, com Deus, beijo no coração.